Vai lá. Muito bem, amigos, telespectadores, amigas, telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje a gente vai falar de eleições municipais e a Covid-19. Para abordar esse tema importantíssimo, sobre o qual eu li uma nota técnica na 13ª Carta de Conjuntura do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da USP, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o meu amigo, acima de tudo, São Paulino, engenheiro, homem público que já exerceu diversos cargos importantíssimos, como diretor superintendente do SEMASA, o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, a presidência da Fundação do ABC, uma das maiores organizações de saúde desse país, Maurício Mendes. Mendes, muito obrigado por conceder essa entrevista. Obrigado. Prazer falar com você, Joaquim, que eu conheço há tanto tempo, tricolor, e com os ouvintes, com o pessoal aí aqui da rede social. Eu confesso a vocês que eu sou quase um neófito, então eu apanho em geral nessa história aí desse aplicativo. Eu costumo falar que se tem uma coisa que a pandemia tem de positivo é que está fazendo a gente se reinventar, aprender, estudar. Pois é. Mais do que nunca, né? E essa entrevista surgiu, você já tinha me mandado essa nota técnica pelo WhatsApp, eu tinha lido. Depois eu recebi a íntegra da 13ª Carta de Conjuntura da USP, enviada pelo coordenador desse observatório, que é nosso grande amigo, professor Dr. Jefferson José da Conceição. Fiz uma entrevista com ele na segunda-feira, dia 20. Ele me falou que era a primeira entrevista que ele estava concedendo sobre essa carta. Eu considerei essa, eu já li todas as anteriores, acho um trabalho fantástico da USP e dos seus professores, dos especialistas que são convidados a escrever. Eu já li todas as 12, mas essa 13ª eu reputo como a mais importante de todas, porque é feita nesse momento de pandemia, de isolamento, em que a gente tem que rediscutir, né, o que se está chamando aí de novo normal, essa coisa toda, de reinventar na sociedade. E me chamou muito a atenção a tua nota técnica, apesar dela ser a última publicada, está lá na página, não sei quanto. Estou até puxando aqui para lembrar, acho que é 283 a página onde ela está, mas pelo tema, eleições municipais e a Covid-19. Quando eu estava na entrevista com o professor Jefferson, ele até falou, é a nota técnica mais polêmica dessa carta de conjuntura, acordei com ele, não só porque você vai envolver interesses diretos e imediatos, as eleições estão aí, dia 20 de novembro, muito próximo, 4 meses nós temos a eleição, mas você faz uma análise que eu reputo uma das mais sóbrias, uma das mais pé no chão, sobre o impacto da Covid. Você deixa esse assunto lá para o final da 7ª página e começa fazendo um levantamento, falando das pesquisas. Você toma por base pesquisas publicadas aí nos jornais, pesquisas realizadas pelo teu abecedado, com o Marcos Soares. Como é que foi a ideia de escrever esse artigo? Ele é desafiador, né? Ele é desafiador. Deixa eu falar aqui. Então, a gente, no ABC Dados, a gente tem feito pesquisa aí por em várias cidades do estado ou fora do estado, e a gente vai observando. Essa é uma coisa bastante interessante, né? Quando você está que foi a minha experiência aí de quase 40 anos aí de trabalhos de pesquisa, você só vê o teu, né? Agora, quando eu estou do lado e dentro do balcão, que a gente está oferecendo esse trabalho, então a gente vê situações que são análogas. Então, essa é
a gente foi acumulando, e várias outras que a gente tem visto e tem sido publicado na imprensa, a gente tem visto vários comportamentos semelhantes. E esse foi um que nos chamou muito a atenção. Essa questão aí de, primeiro, tem uma questão que a gente já vem falando sempre, né, sempre falando nesse momento, né? Se bem que agora, teoricamente, a gente já era para estar, o tema de eleições já era para estar muito mais no dia a dia das pessoas, mas certamente por causa do coronavírus, do Covid, ele está sendo relegado, tá certo? Nesse momento, as eleições anteriores, sejam elas estaduais, sejam elas de cunho regional ou municipal, isso já era um tema a estar no dia a dia, mas está longe de estar, né? Essa vez. Então, mas a gente vai observando várias situações que são muito semelhantes. E aí a gente viu isso daí, quer dizer, essa história. Primeiro, o importante, isso a gente já vem falando, sempre falamos, né? Quando a gente faz pesquisa, as pessoas em geral se atentam basicamente à intenção de voto, estimulada, espontânea, sobretudo estimulada. Mas nesse momento em que a gente está longe da eleição, o importante mesmo é você avaliar a avaliação de governo. É isso que vai encaminhar tudo, tá certo? Isso que vai fazer com que a intenção de voto aumente ou diminua. Entendeu? Então, isso a gente tem trabalhado, isso, né, independente. E a gente foi observando que, como eu falei, como está na nota técnica aí lá da USCS, a gente vai observando isso daí, exatamente isso, que eu reputo que é por causa, primeiro, da atuação, desculpa o termo, mas a atuação desastrada do governo federal na questão aí do Covid. Inclusive tem uma questão importante, que é o seguinte, mesmo entre aqueles que avaliam positivamente, no geral, o governo Bolsonaro, que em geral é 30%, né? Uma parte significativa desse grupo avalia negativamente a ação dele na questão do Covid, né? Então, governadores e prefeitos têm assumido uma posição que a população entende que é uma população, um cuidado muito maior para com eles. E é isso que você diz aí que fez melhorar a avaliação dos atuais prefeitos, que até o começo do ano estavam lá com 50%, eu lembro de você citar isso no artigo, agora chegam a 80%, foi esse protagonismo, essa decisão de enfrentar a questão da Covid que melhorou a avaliação dos prefeitos? É isso aí, ó. É assim, primeiro, a condição para isso tem acontecido com a grande maioria dos prefeitos, é eles terem uma atuação responsável na questão do Covid. O que a gente tem visto é que grande parte dos prefeitos tem feito isso, grande parte deles. Pelo menos visto assim pelo menos é assim visto pela população. Então, prefeitos que estão nessas condições, como eu falei, é a grande maioria. Por exemplo, prefeitos que têm uma avaliação ruim, mas que tiveram uma atuação legal, interessante nessa questão do Covid, hoje tem uma avaliação pelo menos regular. Acho que não chega a ser boa. Prefeitos que tinham uma avaliação regular anteriormente e que passam a ter uma avaliação boa. E aí tem aqueles casos lá que a gente comentou, de prefeito que já tinha uma avaliação boa e com o Covid chegaram a avaliações que eu nunca tinha visto, né? A imprensa, quer dizer, avaliação de 80%, de 80 e poucos por cento de ótimo e bom, né? Isso é muito raro. Você cita um caso no teu artigo especificamente, você não entra muito em nomes, até para evitar
polêmica, de achar que está. Alguém pode achar que está defendendo ou atacando alguém, não é nada disso, não é esse o objetivo do trabalho. O trabalho é eminentemente técnico e científico, mas você cita especificamente o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que não vinha numa situação confortável no começo do ano, você coloca mesmo, que até os grupos de apoio a ele chegaram a cogitar outros nomes, até nomes de outros partidos, como o Celso Russomano, que é eterno candidato a prefeito, a Joyce Hasselmann. E aí, com o trabalho dele frente à epidemia, ele passou a despontar nas pesquisas. Esse é um dado claramente de como o vírus, aí desculpe a brincadeira o termo, mas o vírus virou a Então, perspectiva eleitoral, né? exatamente. Eu citei esse caso porque esse é um primeiro. A gente, obviamente, eu não citei diretamente casos do ABC Dados porque os contratos que a gente tem tem cláusula de sigilo. Certo. Essa pesquisa, essas coisas que eu falei de São Paulo foram pesquisas que saíram publicadas na imprensa, feitas pelo Datafolha, né? Que dava isso. Ele estava, quer dizer, tinha uma discussão no PSDB que não dá, né? O candidato é inviável, o Bruno Covas, vamos substituí-lo. Acabou. Agora o candidato do PSDB, sem dúvida, é o Bruno Covas, é o melhor candidato que eles têm, e ele está na frente. Tá certo? Ele é um candidato que está na frente e ele é um desses exemplos. Ele estava mal avaliado, não aparecia em segundo, às vezes em terceiro, agora ele está em primeiro. Correto. Agora, tem um dado que me chama a atenção, mas eu não sei como é que você avalia isso. Até há 1 ou 2 dias eu estava vendo uma outra pesquisa de avaliação do governo federal, em que pese esse comando, como você bem disse, desastrado no combate à pandemia, e eu concordo em gênero, número e grau com você, essa troca de ministro da saúde, o governo teria que assumir o controle disso aí, independente de questão política e ideológica, não é Claro. brincando com essa história de cloroquina, que não tem nada a ver, esse papo furado, mas em que pese isso, nas últimas pesquisas teve uma pequena melhora na avaliação do governo. Não sei se você acompanhou isso também. Claro. Como é que a gente entende essa pequena melhora, embora ela fique ali na faixa dos 30%, que parece ser uma faixa que sempre apoia o governo, né? Então, viu, Joaquim, ouvintes, então, é isso daí. Porque as pessoas separam, quer dizer, as pessoas que fazem essa avaliação, que ela está sendo muito comum aí, né? Tem um ótimo e bom que estava caindo, estava em torno de 28, agora está um pouquinho mais alto, está em torno de 30. Eu acho que isso está estável. Esse é o patamar, não vou dizer mínimo, mas é o patamar do presidente Bolsonaro. Para baixar disso, quer dizer, ele tem uma avaliação negativa, né, de ruim péssimo, de 44%. Isso também é um número que a gente tem 40 e pouco, 43, 45, 44. Então, isso é uma avaliação de governo. A avaliação da atuação dele no coronavírus é menor que isso. Então, as pessoas que fazem essa avaliação fazem a avaliação separadamente. Segundo estudos aí, na verdade, esses 30% que avaliam o governo positivamente, eles se dividem em metade. Tem 15% que são os tais Bolsonaro hard, que são Bolsonaro, seja o que acontecer. Esses até concordam com a atuação dele no coronavírus, uma parte significativa acha que a Terra é plana, concorda com a política do ministro Ernesto Araújo lá nas relações exteriores, etc, etc. Não liga para as coisas do Flávio Bolsonaro. E tem uma outra metade que é um pouco mais crítica. Um pouco mais crítica em relação ao Bolsonaro, não tem essas posições, né, tão assim, automaticamente favoráveis a ele. Mas
Então, é isso aí. Mas é esse daí. Eu acho que esse é esse patamar aí do presidente do Bolsonaro, eu acho que ele vai com, né? Pode ser que depende da economia, né? Eu acho que o ministro Guedes está exagerando aí no tom de liberalismo. Isso pode ser um risco muito grande, né, pro presidente, né? Porque teve uma mudança, né? Por causa da ajuda, ainda que ela tenha problemas, né? Por causa lá dos R$ 600, mudou, né? O perfil. Tem muita gente agora, as classes mais baixas, que apoiam agora o governo Bolsonaro. Sim. Mas isso aí fica nos 30. Tudo parece indicar, né, nesse momento, que o presidente Bolsonaro, depende de não acontecer nenhum acidente, tem várias coisas aí no caminho, né? Tem os filhos, tem o Guedes, tem a política econômica, mas pode ser que ele vá para a reeleição com esses 30%. Você cita essa questão aí desses 30% e também desse apoio que vem das classes menos favorecidas, que hoje recebem aí essa ajuda mensal de R$ 600. Então. E aí, eu pergunto o seguinte, eu gostei de um ponto da tua nota técnica, que eu queria que você abordasse mais aprofundadamente, que você fala que você até pega parece que uma publicação da Sabor, na Folha de São Paulo, que ela fala que no mundo inteiro os homens públicos vão ser exigidos a apresentar soluções diferentes. A gente vê o número de desempregados nas cidades, o pessoal que tinha que trabalhar de manhã para poder comprar o almoço, comprar o jantar, essa coisa toda. Você participa de eleições há mais de 40 anos, aí, se eu não me engano, não estou querendo entregar a tua idade, mas pelo menos você fez 67 anos na véspera, foi nesse dia 21 de julho, 22 de julho, né? 22, ontem. 22 de julho, você fez 67 anos, então praticamente uns 50 anos aí acompanhando eleições municipais. Sempre os prefeitos tiveram que elaborar programas de governo. Você acha que dessa vez eles vão ter que apresentar alternativas bastante diferentes? Eles vão ser exigidos mais para poder conquistar o voto do eleitorado? Então, exatamente isso que eu falo nesse artigo. Nesse artigo, aí, esse trecho, e aí eu me baseio numa parte aí que foi falado lá pela, né, numa publicação da Folha. Então, eu acho o seguinte, quer dizer, hoje nós estamos a pouquinho menos de 4 meses das eleições, né? Pouquinho menos, eu diria que tem um favoritismo dos atuais prefeitos, dos candidatos à reeleição, ou tem um legado deles para os seus sucessores que eles estão apoiando. Então, para reverter essa situação, eu acho que é importante fazer campanha, redes sociais, mas o importante mesmo é trazer propostas para essa coisa de novo normal. Quer dizer, não dá mais para trabalhar com essa situação que nós temos de precariedade na periferia, né? Não podemos continuar desse jeito. Eu não sei se quer dizer, o Estado tem que atuar. Por exemplo, a gente viu lá por um lado, a gente vê lá em Paraisópolis, quem está são as associações de lá que estão resolvendo o problema, não é o Estado. Tem que ser o Estado que eu digo, o Estado em geral, né? O governo estadual, municipal e federal. Não sei também se vocês viram hoje, mas por exemplo, a gente sabe que nessas comunidades, etc., tem problema de, quer dizer, excesso de população, né? Muita gente morando no mesmo cômodo, a dificuldade de higiene, né? De lavar as mãos, né? Para nós isso é
tranquilo. Agora, eu ouvi hoje que não tem água na Rocinha. Imagina, não tem água na Rocinha nesse momento, né? Isso é incabível. Então, os prefeitos, eles, quer dizer, nesses programas de governo, eles têm que falar como é que vai fazer vai ter o novo normal, vai ter novo, quer dizer, como é que faz com o transporte público? As pessoas, quer dizer, a gente está lendo metrô, ônibus, eles, apesar de muito estar, né, nos horários de pico tá lotado, as pessoas estão deixando de usar o transporte público, né? Estão optando por outros caminhos. Isso no tal novo normal vai precisar mudar, né? Não dá para as cidades serem novamente essa quantidade de carro. Você precisa buscar um novo caminho para o transporte público, para habitação, para tudo. Então, essa questão do programa de governo, eu acho que é o grande instrumento que os candidatos a prefeito, incluindo aí os que são candidatos à reeleição, têm que discutir. Quer dizer, exatamente essa questão do novo normal. Quer dizer, ao mesmo tempo, Maurício, eu vejo o seguinte, não sei se você concorda comigo ou não, mas os prefeitos, mesmo tendo a avaliação deles melhorada nesse período, eles se veem reféns da angústia de muitos micro e pequenos empresários, principalmente donos de restaurantes, de bares, que viram os seus negócios despencar nesses últimos tempos. Nossa, muito. E, ao mesmo tempo, eu vejo a pressão para se abrir até de uma forma mais ampla. Eu vejo, falando aqui, no ABC tinha seguido, as prefeituras, a maioria das prefeituras seguiu a norma do Estado de abrir restaurantes só até as 17 horas, foi por entender que aqueles trabalhadores que estavam indo para a rua precisavam ter lugar para se alimentar. Não era o restaurante de quando a gente vai por lazer, para reunir amigos, para bater papo, que é muito gostoso, que é necessário. Mas, por exemplo, o prefeito Paulo Serra resolveu passar para as 11h30 da noite. Aí os outros prefeitos também foram pressionados pelas associações comerciais, associações de classe, o próprio CEAL, que é o Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, pressionando. Mas aí a gente acaba vendo uma dificuldade de você manter o isolamento, porque o pessoal vai e acaba... Você não tem como controlar. Eu tenho amigos meus que mandavam fotos aí, ó, estamos aqui num bar comemorando, estamos aqui num restaurante. Eu acho negócio... Eu, particularmente, não sei se eu sou muito medroso ou não, mas eu vou fazer 62 anos no mês que vem, já tive problemas de saúde mais complicados, eu não me arrisco, eu não vou. Alguns amigos me ligam, vem aqui tomar um café, vem aqui bater um papo, vem aqui tomar um champanhe, vem aqui... Eu faço matéria, eu divulgo, mas eu não vou, porque eu não tenho essa coragem. Você acha que os prefeitos, mesmo estando numa situação melhor, eles acabam tendo também que ceder à pressão desses setores? Então, essa é a questão, né? Eles, vários estão tentando, vários deles estão, quer dizer, todos estão sendo pressionados. E o pessoal, é isso aí, vários dos empresários não querem nem saber. Então, quer dizer, obviamente pensando primeiro no problema deles. E é isso aí que você falou, concordo totalmente, viu, Joaquim? Concordo totalmente, quer dizer, o difícil mas a população tem a posição exatamente como a tua. Os restaurantes estão abertos, mas a frequência é muito pequena, pelo que a gente tem visto. Sim. Agora, por exemplo, uma outra questão, que é a volta às aulas. Porque a gente acabou de fazer uma pesquisa no município de Franco da Rocha exatamente sobre o Covid, sobre exatamente semelhante àquela que o governo, a Universidade de Pelotas estava fazendo. A gente fez uma primeira parte lá em Franco da Rocha.
Então, ainda que, por exemplo, os adolescentes, os mais jovens, eles sejam muito menos, quer dizer, tem muito menos gente indo para o hospital, para as UTIs, mas eles são um vetor importante de transmissão da doença. Se as escolas estaduais, públicas ou privadas, abrirem, vai ser a segunda onda. Vai ser a segunda onda. Não precisa, quer dizer, viu, Joaquim, tem coisas que são óbvias, né? A gente até deu agora uma paradinha, nós vamos rever. A gente estava publicando lá diariamente um boletim do coronavírus. E eu estava acompanhando. Então, agora nós estamos revendo lá o que nós vamos fazer. Desde o começo, essa história tava tudo o que está acontecendo é um fenômeno óbvio, quer dizer, o que está acontecendo não tem nenhuma novidade. Quando começa essas doenças como essa daí, não tem nenhuma novidade. Bastava, quer dizer, às vezes o pessoal olha, é que a gente tem trabalhos outros, né? Então não dá para ficar se dedicando tanto a isso, mas, por exemplo, eu comecei a escrever, depois eu tive que parar, um texto sobre o passeio logo no comecinho, o passeio do coronavírus pelo estado de São Paulo, né? Porque primeiro ele estava aqui, na região, aqui na capital, nos bairros mais ricos, nas cidades aqui mais ricas também. Agora, depois foi indo. Agora, acho que no estado de São Paulo tem 5 municípios que não teve nenhum caso de coronavírus. Isso tudo é isso. Então, eu li na imprensa que em São Caetano o prefeito fez uma pesquisa dizendo que a maior parte dos pais não querem a volta das aulas em setembro. Aliás, eu até elogiei aqui num dos programas, porque para mim foi uma das atitudes mais democráticas das gestões municipais, e não por querer defender esse ou aquele prefeito, mas é difícil você ver um prefeito que coloque o seguinte: ontem mesmo o prefeito José Aurico Júnior fez uma live com educadores, com o secretário da Educação, com uma professora, abordando esses aspectos, pegando questões técnicas, não políticas, e querendo saber da população, do pai, da mãe, do responsável, do aluno, se ele está disposto a voltar ou não, porque não é uma decisão que pode ser tomada de cima para baixo, burocraticamente, para atender interesse. Tem que ser aquilo que atende a sociedade. E aí, parece que essa pesquisa vai continuar até o dia 31 de julho ainda, para ter certeza do número real. Então, você vê isso daí. Por outro lado, você vê lá a irresponsabilidade lá do prefeito do Rio de Janeiro, que fala: não, as escolas públicas, as escolas privadas que quiserem abrir dia 2 de agosto, vão abrir. Mas não pode. Quer dizer, o impacto dessas coisas, porque primeiro, se isso fizer uma abertura das escolas sem um cuidado enorme, porque muitos dessas pessoas aí, dessas crianças e adolescentes, estão morando em casa com avô, avó, né? Que muitos com comorbidade. Eles vão ser, porque eles podem, quer dizer, eles dificilmente eles vão ter que ser internados, né? O índice é muito baixo, né? Mas eles vão transmitir a doença para os avós. Então, eu vi hoje na imprensa, não vi com detalhe essa pesquisa, mas é isso daí. As pessoas têm, quer dizer, viu, Joaquim, aquela tua pergunta, as pessoas têm medo e com razão, né? É o medo responsável, né? Não, responsável, é um medo que está certo. Eu também, sou que nem você. Eu tô, né? Eu tô
4 meses aqui em casa trancado. Não vou, não saio, não vou em restaurante. No máximo, eu peço comida Sim. Né, em algum restaurante. Pergunto, quando eu ligo lá, pergunto, mas o entregador vende? Porque não comer agora não. Agora a grande maioria já vem direitinho de máscara. Mas eu pergunto como é que vem, né? Falo, quero que o cara, se ele vier sem máscara, eu vou mandar de volta. Eu tô preferindo, inclusive, restaurante que você não tem nem que passar o cartão de crédito. Você paga Isso, você pelo paga. site, lá direto. O cara só Pois é. Não tem que você ficar colocando cartão na maquininha. Isso aí é coisa do passado. Né? Pois é. Não dá, é isso daí, não dá. Não. Então, eu acho que essas coisas, por exemplo, eu vi, né, não quero aqui, tomar cuidado, né, nessa questão, mas eu acho que as decisões que os prefeitos, quer dizer, por um lado tem a pressão, dos setores econômicos que querem que as coisas voltem, né? Por outro lado, tem a população que é contrária, né? As pessoas são favoráveis ao relaxamento aí da quarentena, mas com muito cuidado, né? Muito cuidado. E a gente vê isso, a gente vê aqui no ABC, a gente vê as pessoas, como se fala, as pessoas, os restaurantes, nós temos vários amigos comuns aí, donos de restaurante, eles estão, né, preocupadíssimos, porque apesar de abertos, a demanda deles é muito pequena de gente indo aos restaurantes. É verdade. Mendes, eu ficaria aqui mais umas 3 horas conversando, porque o papo é sempre bom. Mas daqui a pouco tem jogo do São Paulo, nós vamos parar para assistir. É isso aí. E também o tempo de televisão é implacável. Eu quero te agradecer por essa entrevista, por esse bate-papo. Mas a gente vai falar mais vezes, tendo pesquisas novas. Estamos aí, viu, Joaquim? Vou até... Você sabe, deixa eu contar aqui acho que o Jefferson deve ter falado. O Jefferson, que eu trabalhei com ele, né, na gestão do prefeito Luiz Marinho. Ele sempre me convida para escrever, né? Eu escrevi uma vez já, esse é o segundo texto que eu escrevo nessas cartas aí, né? E ele tem um prazo que por causa de trabalhos aí do Instituto do ABC Dados, eu nunca consigo escrever, né? Aí eu estava falando com ele, aí ele me convidou para escrever novamente nessa 13ª carta. Aí eu falei, eu vou escrever. E eu tinha em mente escrever esse artigo aí sobre eleições municipais e o Covid. Aí eu falei assim, foi se aproximando o prazo aí para entrega e não consegui entregar. Aí eu falei com ele, falou, não vai dar. Falei, não dá. Até quando você pode me entregar? Então eu entreguei, nem vou falar o prazo, porque vai ficar em último, hein? Ficou, por isso que... Mas eu até brinquei. Aí até brinquei com ele, brinquei com o Jefferson, brinquei com o Edgar Brandão, mas ele falou para mim, é a última. Eu falei, mas os últimos serão os primeiros. Então nós estamos agora, então vamos conversar. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho que aí do coronavírus, as eleições, né? Ainda, né? Quer dizer, ainda não é tema. Então, até falei, eu perguntei para ele, quando é a próxima carta, né? Deve ser em outubro, mas outubro é outro momento eleitoral. Outubro já certamente... Você está inaugurando um espaço aí que eu estou fazendo, que eu vou fazer a partir de agora, vou tentar fazer diariamente. Eu falei que você acompanha a eleição municipal aqui há muito tempo. Não vou falar que você participou da eleição do João Ramalho, porque ele não foi eleito. Não foi eleito. Eu acompanho a eleição mesmo no ABC desde 1982, a primeira eleição que eu cobri enquanto jornalista, né? E que tem histórias... Na eleição de 76?
76. Eu estava falando ontem, É. a eleição de 76 municipal aqui, eu estava falando com Baladas, eleição do... Eu participei da campanha do Lincoln Grilo. Grilo prefeito. Do Lincoln Grilo, e apoiei um candidato, apoiei o Lincoln Grilo, participei um pouco da campanha, mas a minha primeira campanha municipal foi um candidato a vereador pelo então MDB, né? Ele infelizmente já faleceu, chamava Maurício Sarinho. Ele não se elegeu, né? Mas eu também eu acompanhei mais de longe, né? Eu vou começar a contar umas historinhas boas. Só vou dar Eu participei mais ativamente, foi a primeira eleição do deputado Alberto Goldman. Essa foi em 72, eu nem lembro. Deu uma travadinha aqui. Mas tudo bem. Mas eu vou dar só um aperitivo para o pessoal, para a gente falar das historinhas que eu vou contar. O editor de política do Diário do Grande ABC era meu amigo Alexander Jovanovic. E eu era repórter de geral, não era nem repórter de política. E ele me mandou fazer uma cobertura e falou: vai ter um ex-prefeito aí que vai lançar a campanha, mas ele vai fazer a primeira reuniãozinha dele com os operários do Semasa, que você conhece bem, lá perto da Chácara Pinhatari. E você vai para lá e vai acompanhar, vai contar como é que foi esse primeiro contato dele, né? Tá bom. Só que o Alex, ele mandava uma pauta que ele mandava 400 linhas, que a gente brincava que era só colocar o título, não precisava nem fazer. Mas eu sempre fui um repórter enxerido e queria inventar uma história e queria saber algo diferente. Aí cheguei lá, estava lá o doutor Brandão, com o palitozinho xadrez dele surrado ali, o pessoal, os operários do Semas, era hora do almoço, ele virou para o pessoal e falou assim: vou pagar cachaça para todo mundo. E aí foi lá no balcão, falou para o cara: pode botar cachaça para os meus amigos aqui, que eu vou beber com eles. Mas o Brandão nunca bebeu, não bebia de nenhum. Ele tinha um medo de diabetes fantástico. Aí, e eu não conhecia, era o primeiro contato meu com o Brandão. Eu vi que ele encostou no balconista e falou assim: no meu copo, falou bem baixinho, no meu copo você põe água. Aí o cara pôs a água, ele pegou aquele copinho de cachaça, e virou: saúde! E virou e fez aquela cara feia de quem bebe cachaça, fez assim, né? Aí falou: oh, essa é da Marvada, essa é boa. Eu falei: mas olha que safado. Aí voltei para o jornal e escrevi assim: só faltou o sanduíche de mortadela no bolso e a caspa no paletó para lembrar o Jânio Quadros. E comecei a matéria por aí. Eu falei: ele vai ficar muito bravo comigo, né? Contei a estratégia dele. Depois de um dia eu encontrei com ele, falei: e agora vem a bronca. Ele veio para cima de mim: ô Joaquim, eu li aquela tua reportagem. Obrigado. E me comparar com o Jânio Quadros foi um grande negócio. Obrigado. Então, a partir de hoje, eu me comprometo. Cada dia eu vou contar uma historinha dessa. Vou contar do Celso Daniel, que você conhece bem, contar de outros candidatos com os quais eu tive contato nesses últimos 38 anos, desde 82 para cá, cobrindo eleições. Pois é. E tem história para contar, hein? Muita. Legal. Maurício, por hoje a gente fica por aqui. Obrigado pelo bate-papo e até a próxima. Obrigado. Até. Um grande abraço. Maurício Mendes, engenheiro da ABC Dados, falou com você.